A convidada de hoje foi multicampeã enquanto era atleta, resultados memoráveis, e eis que ela consegue ser ainda mais incrível, se é que isso era possível, no pós-carreira. Falo com Ana Moser. Ana, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Esporte Executivo. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos conversar. Vamos lá. Ana, a gente tem um cenário de gestão esportiva no Brasil que ele passa por um processo de transição para profissionalização, mas encontra ainda muitas barreiras no aspecto do amadorismo. Você fez uma carreira no vôlei, claro, mas você consegue ter uma visão ampla em relação ao esporte. Como está para você esse termômetro do amadorismo para a profissionalização do esporte? Olha, eu acho que até o problema do esporte, menos do que a profissionalização ou a falta de profissionalização, historicamente é um problema, né? Tem sido um problema e eu acho que está evoluindo bastante nos últimos anos, enfim. Mas eu acho que o pior problema é que o esporte ele é muito pequeno, assim, é muito restrito. Então você tem uma confederação que deve ter no máximo, esquece futebol, né? Para além do futebol, você tem uma confederação de uma modalidade que ela tem embaixo de si 3 ou 4 no máximo federações fortes, né? O resto tem outras federações e tal, mas forte mesmo você tem 2, 3, 4 por modalidade. Você tem poucas equipes, né, de uma maneira geral, em todas as modalidades. Só você pegar, por exemplo, o atletismo, né, e ver quantas equipes tem de atletismo no país. Fora outras, enfim, até o próprio vôlei, até o próprio basquete, que são as maiores referências, né, de esportes coletivos. Quantas equipes tem? O handball, que não tem nem equipe, que todo mundo no Brasil até tem resultados expressivos no masculino e no feminino, mas com todo mundo jogando na Europa. Então essa estrutura de esporte ela é muito pequena e aí favorece não a informalidade, mas assim, as longevidades na gestão de determinadas confederações. Existe uma concentração de poder em demasia, Ana? Historicamente não tem oposição, né? O esporte só tem situação, não tem disputa. É isso que eu lancei. É muito, vamos lá. Fechadinho, né? Muito fechadinho. A gente, com Atletas pelo Brasil, em 2013, Atletas pelo Brasil é uma ONG que a gente criou de atletas pessoas físicas, e a gente se junta, tem mais de 60 atletas, de Gustavo Borges, Lars Grael, Raí, Hortência, Paula e mais outros tantos. E a gente aprovou não fomos nós que aprovamos, foram os deputados e senadores, mas a gente fez todo o trabalho para viabilizar uma adequação na Lei Pelé, que daí limitou a dois mandatos de gestão dos dirigentes, transparência em todos os contratos, né? São 3 pontos principais: a limitação de mandato, transparência nas prestações de contas e tudo isso, e participação de atletas nos âmbitos, né, nos conselhos, nos colegiados, né, decisórios. Então isso num caminho de estar ampliando quem tem direito a voto, né, e o colégio eleitoral e esse ambiente de gestão, né, ele ampliar, porque ele sempre foi muito fechado, né. Se você for fazer uma pesquisa aí para como era o estatuto e a condição de se candidatar à presidência do COB, por exemplo, você tinha que ter uma carreira dentro, você tinha uma série de restrições que realmente... Era desenhado para não ter pluralidade, né? Para não ter pluralidade, para não ter competição, para não ter oposição, né, não ter debate. Então, esse que é o retrato do esporte. Agora, a gente tem um todo, eu não vou aqui entrar em questões políticas mais profundas no Brasil, mas a nossa democracia como um todo, ela ainda é bastante jovem. Essa democracia jovem, frágil, vai para o esporte, né? Porque quando você elimina a possibilidade de uma competição, de outras falas, você também diminui a possibilidade de qualificação da gestão do esporte como um todo, né, Ana? Sem nenhuma dúvida, mas eu acho que o esporte já traz isso mundialmente há muito tempo. Essa é
é a bagagem, é a herança que o esporte traz, né? Esse controle, né? E essa falta de debate. Isso já vem do esporte mundial. Tanto que, enfim, é fato já debatido a questão da história, né, da criação da FIFA, né, não da criação, mas da profissionalização da FIFA, o impacto disso no próprio Comitê Olímpico Internacional, o impacto disso no Comitê Olímpico Brasileiro, né, e na CBF. Então, né, o João Avelange, né, e toda a casta que veio, né, após ele, e que trabalhou aqui na gestão do esporte brasileiro, Nussmann, enfim, outros. E o Ricardo Teixeira, né, e tudo isso, tudo vem dessa linha de criação, né, quer dizer, dessa linha de ação que foi primeiramente colocada na FIFA, né, pelo João Avelange. E então é exatamente o que, na verdade, o caminho contrário, ele é o que está sendo um retrato da maturidade de atletas, porque também a minha geração, por exemplo, ela, nos esportes olímpicos, ela foi a geração que começou na nossa geração começou o profissionalismo. Então, antes disso era totalmente amador. Ninguém, tirando futebol, né? Ninguém vivia do esporte, ou muito pouca gente. E a partir dali ampliou o profissionalismo. E aí nós então somos crias, a primeira geração de esporte profissional, e agora sei lá quantas gerações tem depois. Então isso vai criando uma maturidade que a nossa geração hoje, com 50 anos, está atuando para esse caminho, para que haja uma participação maior. Daqui a pouco a gente vai falar do seu instituto, mas para mim tem um ponto nevrálgico da história, que é essa mistura de educação com a formação do atleta. No Brasil é quase uma competição do atleta, a partir do momento que ele vai se profissionalizar, ou ele mergulha no esporte e aí abandona os seus estudos, ou ele prioriza o estudo e talvez ele não chegue na idade que ele gostaria de chegar ao esporte. Isso de alguma forma faz com que as pessoas cheguem como cidadãs menos preparadas para o âmbito esportivo? Eu acho, sem dúvida. Toda a preparação pessoal, né, não só a educação formal, mas a formação pessoal que as pessoas que não, enfim, porque quem é o esportista, ele começa muito cedo, já na idade juvenil, já em muitas modalidades, já é praticamente profissional, e aí quando começa a profissionalizar, treina 2 vezes por dia, enfim, não tem tempo para estudar. O nosso sistema educacional não é adequado a isso, então não há um cuidado disso. Eu sei porque eu falo isso, por que teria que ser? Sim, teria que ser, teria que ter uma adequação. Se o atleta ele mora fora da cidade, da sua cidade, ou ele treina fora da sua cidade, quando está no Brasil e viaja muito o vôlei, então, viaja o ano inteiro. Vai estudar quando? Vai ter uma rotina quando, né? Eu quando jogava, vi uma época que a seleção, durante uns 2 anos, a seleção treinou em São Paulo, e eu morava em São Paulo, então eu consegui, fiz 1 ano e meio de faculdade. Depois saiu de São Paulo, a temporada da seleção é de abril até novembro, mais ou menos, bem o ano letivo, ou seja, não tinha condições. E lá fora, diferente, eu lembro muito claramente, Cuba, todas as jogadoras, né, os atletas são graduados. Existe uma condição de ele fazer um regime diferenciado, que não tem né, a rotina que tem um estudante normal, mas dá conta do conteúdo e tudo isso. Os Estados Unidos, boa parte do esporte, ele é universitário. Sim. E a profissionalização, ele é um ou outro, você não consegue fazer as duas coisas, né? Tem todo um ordenamento, né, do esporte nos Estados Unidos. E aí voltando, a educação... Só voltando para 2 perguntas atrás. Então isso de alguma forma não influencia a nossa capacidade de gerar novos líderes
e gestores para o esporte? Porque a gente fica aqui num ciclo, né? A gente não tem uma competição, a gente não tem pluralidade na hora de escolher as gestões para as modalidades, e também aquelas pessoas que estão dentro do esporte. Claro, eu sou um camarada do mundo acadêmico, eu acho que tem que estudar e não precisa ser atleta, mas um atleta que estuda, ele tem uma vantagem competitiva absurda, né? Se o atleta, enquanto pratica enquanto está na sua atividade profissional, não teve condições de analisar o todo, porque não se preparou antes, ele também não chega defasado para esse pós-carreira, Ana? O pós-carreira é um super desafio, super desafio. Tem modalidades e modalidades, né? O vôlei assim, joga e viaja o ano inteiro. Outras modalidades, tipo, sei lá, o judô, esgrima, sei lá, outras modalidades, vela, talvez tenha, né, uma condição diferente de organizar sua vida com a parte profissional e as outras facetas da vida, né? Mas sim, assim, se for fazer uma média, a maior parte dos atletas não tem essa vivência e a formação pessoal ela é prejudicada e vai fazer o que depois que parar, né? Tem que começar do zero com 30 e poucos anos. É muito difícil, né? Se não teve a condição de fazer um pé de meia, fazer uma condição financeira, né, durante a carreira. Não são todos os esportes que dá, não são todos os atletas que dá. E tem que começar do zero, né? Não é fácil, por isso que é até difícil as pessoas tomarem a decisão de parar, e parar na época certa também é difícil, né? É uma arte, né? Você parar bem é uma arte, e a formação pessoal ela fica prejudicada. O vôlei, por exemplo, ele agora mudou, né? Mas a gente tem os canais esportivos mais fortes. Quanto mais as pessoas veem só a nata, só a seleção, menos ela entende, e isso serve inclusive para o futebol, que é o mais popular do Brasil, menos as pessoas entendem que existe uma multidão de atletas em categorias menores que sofrem de forma ainda mais contundente essa transição para o pós-carreira. Porque é o que você falou, algumas pessoas conseguem se preparar para o pós-carreira, fazer algum pé de meia, e outras realmente não conseguem. E aí você se vê partindo do zero, literalmente, tanto no aspecto financeiro como no aspecto profissional, né? A saída para isso é ampliar, né? Ampliar a base, porque o conhecimento de quem foi atleta é enorme, né? O conhecimento prático de quem é atleta é enorme. Então você não aproveita esse conhecimento acumulado. Mais uma vez, Estados Unidos, né, tem um número enorme de clubes, esporte no college, na high school, esporte no college, que é a universidade, tem tanta oportunidade. Então tem muito ex-atleta que trabalha em colégio, que trabalha com criança, que trabalha em times menores, né, e está ali contribuindo para a continuidade do esporte, né? Nós aqui temos muito pouco lugar para esses atletas. Eu mesma, quando parei de jogar, as pessoas perguntam, por que você não ficou no esporte sendo técnica? Primeiro porque é uma rotina igual, né? Você não tem fim de semana, você não tem férias, você não tem final de ano, você não tem nada disso. Então não tem como ter família, essa questão pessoal. Mas também profissionalmente eram tão poucos postos a serem disputados, e uma concorrência tão grande, uma insegurança tão grande, que era um tiro no escuro, né? Era muito arriscado, porque você não tem opção, né? Você não tem muitos times, não tem muita estrutura esportiva, não tem, enfim, equipes, projetos, né? É um número muito pequeno. E então você não tem, né? Se fosse diferente, teria com certeza, né, seria muito mais fácil pós-carreira, e até o esporte, né, nacional tirar proveito, né, de todo esse conhecimento acumulado, essa prática acumulada dos ex-atletas. Para que isso mude de patamar, você acha que a gente precisa de um apoio maior da iniciativa privada ou do governo? Eu não vou nem falar do governo atual, porque do governo atual eu, Vinícius, não espero muita coisa. Mas pensando no todo, é um passo principal da iniciativa privada, do governo, os clubes mesmos que não querem mudar de patamar. Qual é o primeiro passo?
Então, teve há um tempo atrás, há uns anos atrás, um diagnóstico, alguns diagnósticos, um deles financeiro, econômico, do esporte, né, feito pelo Ministério, faz uns anos atrás. E aí a parte financeira, um levantamento, enfim, não sei te especificar a metodologia desse levantamento, mas colocava todos os recursos que financiam o esporte no país e o valor, né, a quantidade de recurso privado das famílias era maior do que a soma do recurso público federal e do recurso de patrocínios estatais, por exemplo. Então, existe uma economia que não é só... O esporte não depende, na verdade, muito pelo contrário. Ele existe com um limitado investimento público, na prática, né, diretamente, especialmente, e também com limitado investimento privado. A mudança de paradigma, ela se dá quando a gente amplia a base de praticantes. Quando você amplia a cultura de prática motora, a cultura de prática esportiva. Os próximos passos, eles vão se organizando a partir de uma base que é ampliada. Então, se a gente tem no país três sistemas, né, são três sistemas públicos que existem, onde você tem as responsabilidades do nível federal, do nível estadual e do nível municipal, que é o sistema de saúde, o SUS, o sistema de educação e o sistema de assistência social. Esses três sistemas, eles têm uma combinação de recursos e uma visão de que são serviços públicos de direito de todos. Então, especialmente a escola, a educação, é direito de todos a ter educação. O esporte, a atividade física, a educação física, efetivamente para todos, atrelado a esse sistema de educação, e aí, enfim, o esporte tem o seu próprio sistema, onde ele tem as intersecções com o sistema de educação, com o próprio sistema de assistência social. Aí você fala em adultos, você fala também do sistema de saúde, na saúde preventiva, né? Mas se ele tiver o seu próprio sistema com inter-relação com esses outros sistemas, você consegue ter uma visão de qual é a política, efetivamente, quais são os beneficiários, quanto custa atender a todos, né, e quais são os caminhos para viabilizar. O grande problema do Brasil é que a gente não tem esse ordenamento, e o esporte no país não tem esse ordenamento. Então muitas vezes é um salve-se quem puder, outras vezes é quem fala mais alto ganha mais, e no todo a gente tem quase 70%, 60 e tantos por cento de população sedentária, né? E o esporte competitivo, ela é uma fraçãozinha de, sei lá, 2, 4%, né, da população que estão fazendo parte disso. Então, falta recurso sim, mas falta cultura, né, disso. Falta plano, cultura e plano. E aí aparecem iniciativas como o Instituto Esporte e Educação. Eu tenho aqui alguns números, se for diferente você me atualiza, mas o que eu tenho aqui é que o Instituto já atendeu mais de 3 milhões de crianças, adolescentes e adultos, tendo formado quase 50 mil professores em todo o Brasil. Mesmo que eu esteja desatualizado aqui, são números impressionantes, Ana. Como é? Atualizado. Hã? Está atualizado. Tá. Como é, então, a gente começar a olhar para o terceiro setor como uma parte fundamental desse processo de construção de cultura, estrutura que a gente estava falando agora há pouco? Então, as organizações sociais, elas têm algumas vantagens e algumas limitações, né? Como vantagem, a gente tem a liberdade de atuar, de desenvolver estratégias para resolver um problema ou alguns problemas, né? No caso nosso, esporte para todos, esporte como direito. E aí passa pelo método de como se ensina esporte para todos, que são diferentes, e que tem, enfim, que tem que incluir a todos, e que o esporte competitivo, ele olha para os melhores, para os habilidosos e não para todos. Então, para você fazer esporte para todos, você tem que ter uma estratégia, né? Tem que mexer com espaço, mexer com material, mexer com didática, né? Adequar isso tudo e colocar outros elementos, ir para além do esporte, né? Ir para questões de cultura, de saúde, de cidadania, de coletivo, de grupos e de empoderamento, né, das pessoas através do esporte.
As organizações sociais, elas têm uma condição de desenvolver essas estratégias, essas metodologias, e a gente está, a maior parte delas, diretamente nas comunidades, né, entendendo e trabalhando com o contexto real, né, com as crianças reais que estão aí na rua e com os espaços e o contexto real, né. Então essa é a nossa vantagem. O poder público é muito mais amarrado, as políticas públicas são muito, né, esse sistema é muito, essa construção é muito mais lenta, né. Por outro lado, a gente não tem escala, né, a gente tem, apesar desses números, eles são números indiretos também, esses 6 milhões, porque nós temos muitos projetos de formação de professores. Então esses professores, para quê? Para que as aulas desses professores nas escolas públicas, nos espaços públicos, eles sejam melhores e atendam a um número maior de crianças e tenham um impacto e um resultado melhor, né? Mas o poder público, ele tem a condição, né? Se nós estamos trabalhando com 6 milhões, só nas escolas públicas nós temos 45 milhões de crianças e jovens, né? Então, a escala do poder público, ela é inatingível, né, para o terceiro setor. Então, o ideal é que se trabalhe junto, né, que se tenha uma condição de envolver as tecnologias, as formas de trabalhar e resolver, atacar e resolver determinadas questões sociais e ter o volume e a multiplicação disso dentro da estrutura do setor público. Quem hoje apoia o Instituto? Das empresas? São muitas empresas, a gente capta bem captamos, né? Agora esse ano a gente não sabe porque toda essa crise afeta diretamente os meios de financiamento do terceiro setor, que em boa parte é por leis de incentivo, né? E leis de incentivo é tirar uma parte do imposto, no caso federal do imposto de renda, no caso das estaduais é do ICMS, e das municipais ISS, IPTU, né? O que é mais usado é federal e estaduais, né? E não são todos os estados que têm, mas alguns têm. E as empresas, né, com a economia parada, diminui muito, né, o giro da economia, vai todo mundo sentir. Mas o Instituto, ele tem quase 70% dos projetos são financiados pela lei de incentivo, e aí são muitas empresas, né? A gente, sei lá, são umas 30 empresas mais ou menos que a gente trabalha ano a ano, e aí faz esses projetos bastante, né? Como para alcançar esses números, né? A gente trabalha bastante, nós temos 200 funcionários, né? 90 e tantos por cento profissionais de educação física, né? Que somos uma ONG de professores de educação física. Ana, muito obrigado pelo papo, pela oportunidade. Eu espero que você continue com seu trabalho não só para multiplicar o futuro, um bom futuro para as crianças, mas multiplicar as boas ideias entre os mais velhinhos, entre outras idades, porque a gente está num momento que a gente precisa muito de esclarecimento. O esclarecimento sobre o todo está fazendo muita falta, e obrigado por existir pessoas como você. Legal, obrigado pelo espaço, e sempre que quiser, enfim, pode chamar, que estamos aí à disposição. Tá certo. Espero que você tenha gostado, como eu gostei por aqui, e a gente se vê na próxima. Até breve.